Bora lá, pessoal, bom dia a todos. Começando aí, né, hoje dia 6 de maio, nós estamos aí à véspera do Dia das Mães, né? Me contem aí como é que foi o mês de abril, bateram meta, o que vocês estão fazendo agora pro mês de maio, qual que é a estratégia para bater meta, para vender cada vez mais. E bora lá falar um pouquinho de venda com vocês. Então, pessoal, ontem eu falei com vocês em relação a um assunto bem interessante, né? A gente falou um pouquinho ontem sobre e-commerce, sobre estratégia que você pode utilizar no e-commerce. Ah, pessoal, só lembrando, tá? Quem quiser entrar no nosso grupo, nós temos um grupo para vendedores e nós temos um grupo só para gestores. Nós temos lá uma comunidade onde a gente fala de venda, onde a gente fala de gestão, que se você quiser entrar, é só você ver a rede social que você tá aí e pedir lá para entrar lá no grupo, tá? Esse grupo é fechado. Se você é vendedor ou se você é gestor, só você falar lá, né? Pessoal, a gente vai colocar você no grupo. E você que quer se desenvolver, nós temos a Academia JA e o JA Gestão de Vendas, tá? Então, é só você entrar em contato com a gente aí. Tá bom, pessoal? Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um assunto bem interessante que chama-se viés de confirmação. Vocês já ouviram falar de viés de confirmação? Sabe aquela historinha que o pessoal fala que o cliente tem sempre razão? Pois é, se você quer vender para alguém, você não pode tirar a razão da pessoa, tá? Você não pode tirar a razão dela. O que eu quero dizer com ela? Que o cliente nunca vai estar errado? Não. O cliente às vezes está errado, né? Nós às vezes estamos errados como cliente. Só que o viés de confirmação, ele é um mecanismo de defesa nosso do ser humano. Então, assim, nunca contrarie o seu cliente se você quiser vender para ele. Você nunca vai convencer uma pessoa, você nunca vai mudar a ideia da pessoa se você bater de frente com ela, tá? Se você falar que ela está errada ou se você for contra as confirmações, né? Contra as certezas que ela tem. E, pessoal, o viés de confirmação nada mais é que o mecanismo que a gente tem primeiro de defesa, tá? E que faz a gente poupar energia. Então, já falei isso várias vezes para você aqui. O cérebro do ser humano, ele é feito para poupar energia. Tudo aquilo que você fizer, o teu cérebro vai tentar poupar energia. Ele vai fazer o máximo para maximizar, né, o seu prazer ou o seu resultado, mas com o menor possível de gasto de energia. Então, isso é um sistema de defesa porque por muito tempo, né, a energia ela era escassa, né, a comida era escassa, a energia era escassa. Então, o cérebro ele se desenvolveu dessa forma. E quando você contraria um cliente, quando a gente se defronta com alguma coisa que vai contra aquilo que a gente pensa, o cérebro logo vai fazer, né, vai ligar os seus alertas, né, vai ligar lá a amígdala e vai falar assim, olha, isso aí vai gastar muita energia pra gente pensar, pra gente rebater, deixa pra lá. Sabe a tal da preguiça, quando as pessoas falam assim, quer saber de uma coisa? Eu tô até com preguiça de discutir. Sim, justamente, é o teu cérebro falando pra você que ele tá com preguiça de gastar energia cognitiva para resolver aquele problema, para discutir. Pessoal do TikTok, se vocês quiserem mandar mensagem aí também, tá? Às vezes eu passo batido que eu fico olhando mais aqui pro pessoal do Instagram. Tá? Então o que acontece, pessoal? O nosso cérebro é feito para poupar energia, tá? E quando você bate de frente com o teu cliente, o cérebro dele tem que gastar mais energia. E o que isso implica? Quando o cliente tem que gastar muita energia, logo liga o sistema simpático dele, que é o sistema de alerta dele, e ele começa a entrar, ele sai ali do relaxamento dele e ele começa a gastar energia. E tem alguns estudos que mostram, pessoal, tá? Que quando você está falando com uma pessoa e você contraria a pessoa, o cérebro dela, o mecanismo do cérebro dela, que faz prestar atenção na conversa, né? O mecanismo do cérebro dela que tem atenção naquilo que você está falando, tem vários estudos que mostram que quando a pessoa é contrariada, quando você é contrariado numa crença que você tem, o que acontece? Você vai desligando, você vai diminuindo a atividade do cérebro que está prestando atenção, né? É como se o teu cérebro desligasse. A partir do momento que você é contrariado, a partir do momento que a gente é contrariado, seja qual for a situação, o nosso cérebro ele começa a desligar
a parte que está prestando atenção. Por quê? Porque isso é o instinto de defesa. E todo mundo tem viés, todos nós temos viés de confirmação e viés cognitivo, tá? Isso vem da nossa criação, isso vem, enfim, das heurísticas, né, dos viés cognitivos que a gente vai criando conforme o tempo. Então, por exemplo, time de futebol, por que fulano torce para o time, né, e Beltrano torce para outro time? Então, se você quer vender para o teu cliente, nunca contrarie o teu cliente. E aí, pessoal, eu fiz uma apresentação, a gente tem uma aula lá na Academia JA, e eu trouxe uns slides aqui, vou passar para você. Claro que não dá para passar tudo aqui que a gente tem na aula, tá? O viés de confirmação, pessoal, nada mais é quando a gente filtra informações para confirmar o que já acreditamos. No varejo, isso afeta diretamente como os clientes percebem produtos ou marcas, tá? Então ele funciona mais ou menos como se fosse um filtro mental. Então, por exemplo, assim, é mais ou menos assim, você pega um óculos laranjado e coloca aquele óculos. A partir desse momento, tudo que você vê, você vai ver com um tom de laranja. Isso é o viés de confirmação, né? Ou viés cognitivo, que é muito parecido. Tudo que você fizer, você vai estar olhando a partir de um prisma, né, intrínseco teu, que é aquilo que você tem dentro de você. Então é como se você colocasse uma lente para você enxergar do jeito que você quer. O teu cérebro faz isso com você. E todo mundo tem viés de confirmação. Depois eu vou falar um pouquinho no final ali como que a gente pode minimizar isso, porque tirar não tem como, tá? E aí o que acontece? O cérebro começa a economizar energia filtrando apenas, geralmente, aquilo que reforça as nossas crenças. Por isso que quando você vai no restaurante, né, me responde se já aconteceu com você. Muitas vezes você vai no restaurante e você fala assim, não, hoje eu vou experimentar tal prato. Chega lá no restaurante e você acaba pedindo sempre o mesmo prato que você pede. Isso é um viés de confirmação. Por quê? Porque o teu cérebro inconscientemente, né, ele vai pensar assim, mas aí não sei se vai ser gostoso, esse prato aqui eu já gosto, é mais fácil de escolher. Então você tem esse viés de confirmação. E o que muitas empresas fazem, por exemplo, como McDonald's, como Apple, para minimizar a tua escolha, que daí a gente cai lá no paradoxo da escolha. Quanto mais escolha a gente tem, mais difícil fica pra gente escolher. Essas grandes empresas, elas entenderam que não adianta você oferecer um monte de coisa ao mesmo tempo para o teu cliente, porque se você fizer isso, você vai acabar confundindo o teu cliente. É a mesma coisa quando você está atendendo na loja. Quando você for atender teu cliente, nunca mostre 1 milhão de opções para o teu cliente. Procure mostrar apenas 2 opções para o teu cliente. E também não mostre uma só. Porque entre uma opção de uma coisa e não ter nada, ele tem 2 opções ali. Ou escolher nada, ou escolher alguma coisa. Quando você dá a opção de 2 produtos, a não escolha, ela já começa a ficar em terceiro plano. Porque, lembra, nosso cérebro é binário, ele sempre vai escolher 2 coisas para depois escolher uma. O cérebro sempre vai estar fazendo comparação. Então é importante você sempre colocar 2 produtos, tá? Isso aí é o paradoxo da escolha. Mas voltando ao viés de confirmação, ele tende a ignorar tudo aquilo que contradiz o que você pensa. Então por isso que eu falo para vocês, eu vou falar um pouquinho para vocês depois, como que você pode minimizar essa questão do cliente. Quando o cliente acha caro, quando o cliente fala que a loja é muito cara, quando ele não gosta daquela marca, né? Esses dias eu estava conversando com um cliente e ele falando para mim que mas a marca tal dá muito defeito, né? Ele estava comparando abacaxi com melancia. Mas a marca tal, a gente estava conversando sobre marca lá, e eu falei, não, a marca é bacana e tal, né, essa marca aí. Não, mas essa marca aqui dá muito defeito. Aí comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, mas dá muito defeito sim, esse ano eu já troquei aí umas 10, 12 peças dessa marca, tem essa marca aqui, que essa marca aqui não dá defeito quase, né, e a outra dá muito defeito. Aí o que o cliente estava comparando? Ele estava comparando uma marca premium, uma marca que é uma das marcas mais caras do mercado hoje brasileiro, né, de moda feminina, com uma marca que era uma malharia, que era o produto de entrada. Ele estava comparando o produto de entrada dele com o produto mais caro que ele tinha. E daí ele falou assim, tá vendo? Isso aqui dá muito defeito e tal. Eu falei, tá, mas espera aí. Você já parou para pensar quantas peças você compra por ano da marca mais cara e quantas peças você compra por ano da malharia? Aí ele não, mas... Eu falei, você já parou para pensar isso? A malharia que você deve comprar pelo menos 4, 5 vezes mais em peça do que em produto, porque esse aqui é um produto mais premium e tal. Ela não, é verdade. Eu falei, então, é lógico que a outra marca vai dar mais defeito, mas na proporcionalidade, às vezes essa marca aqui nem dá tanto defeito enquanto a outra. Veja, isso é um viés cognitivo. E o que eu usei para mostrar para a cliente que de repente o pensamento dela não estava tão certo assim? Eu fiz uma volta, né,
que muitas pessoas chamam do método socrático, que um dia eu vou trazer aqui para vocês. Que Sócrates, ele não contrariava as pessoas, né? Ele fazia perguntas para que as pessoas chegassem a uma conclusão daquilo que elas estavam falando. E daí, muitas vezes, ele fazia com que a própria pessoa, né, entrasse em contradição, né? O método socrático, você entrar aí, inclusive vai ter aula também na Academia JA sobre esse tipo de abordagem. Então, ele não contrariava ninguém, ele não falava você está errado. Ele começava a fazer perguntas para que o cliente chegasse à conclusão de que ele, de repente, não estava falando aquilo que era coerente. E aqui já fica um insight para você de como, quando algum cliente for te contrariar, como que você pode contornar a situação. Nunca bata de frente com o teu cliente. Nunca fala para o seu cliente que ele está errado. Porque se você falar para o teu cliente que ele está errado, sabe o que vai acontecer? O cérebro dele vai começar a desligar a parte que está prestando atenção na conversa, tá? E ele vai simplesmente parar de prestar atenção naquilo que você está falando. E aí, pessoal, foi feito um experimento há bastante tempo atrás, e um experimento muito simples com crianças. E daí, o experimento era o seguinte: os participantes recebiam uma sequência de 2, 4 e 6, tá? E eles precisavam descobrir qual que era a regra por trás da sequência. Né? Qual que era a regra da sequência? Então, 2, 4, 6. Aí, a hipótese a maioria supunha que números aumentavam de 2 em 2. Né? Então, o que aconteceu? Então, eles deram lá uma sequência para as crianças. Gente, ó, eu quero que vocês descubram a regra por trás dessa sequência. A sequência é 2, 4 e 6. O que vem? A primeira coisa que vem no teu cérebro? Se é 2, 4 e 6, a sequência é 8, 10 e 12. Ou seja, a sequência é de 2 em 2. E aí, o que eles mostraram na falha na tese? Não, os cientistas falaram que não, a sequência ela é uma sequência aleatória. Você pode seguir a sequência que você quiser. Mas quando a gente olha a numeração 2, 4 e 6, o nosso cérebro, para poupar energia, o que ele vai fazer? Ele já vai completar. 8, 10, 12, 14 e 16. Então, isso é um viés de confirmação. Então, quando você vê alguma coisa, o teu cérebro vai estar sempre buscando alguma coisa dentro do banco de dados dele para completar aquilo lá. Então, por exemplo, eu não gosto de tal marca. Eu não gosto de tal marca de carro. O que acontecia? Até os anos 90, né, meados ali dos anos 90, a gente sabe que a Fiat tinha uma fama muito ruim. Porque a Fiat teve problema em alguns carros aí antigamente, e todo mundo falava de que Fiat era bom e Volkswagen era ruim. Então tinha esse estigma, já tinha esse viés de confirmação, esse viés cognitivo na maioria das pessoas. Tanto é que tinha gente que não comprava Fiat de jeito nenhum. Né? A gente sabe que existia esse viés de confirmação. E será que a Fiat era tão ruim assim? Não, nem era tão ruim assim. Né? Tinha muito carro da Fiat que era melhor que o carro da Volkswagen. Mas, o que acontece? Nós tínhamos aquele viés de confirmação. E aí são os produtos que a gente usa, com tudo que a gente faz. E quando você está atendendo o cliente, você tem que fazer uma sondagem no cliente, né? E eu sempre falo aqui do livro do Spin Selling, né, pessoal, que é um livro muito legal, que você pode utilizar esse livro. E assim, eu vejo que esse livro ele tem um pouquinho eu li o livro, pesquisei sobre o cara que escreveu o livro também, ele não fala nada disso, mas é um livro que ele tem a ver também com o método socrático. Por quê? Porque o Spin Selling ele faz com que você, né, faça uma anamnese com o teu cliente, que é uma consulta com ele para ver o que ele precisa, e as próprias perguntas, né, vão fazendo com que o cliente mostre qual que é a necessidade dele, né? Você vai ver a situação que o cliente está, o problema, né? O que isso está implicando e qual que é a necessidade para resolver o problema dele. Então, a própria forma de você atender do Spin Selling ajuda muito a você quebrar alguns paradigmas aí e quebrar alguns viés cognitivos do teu cliente. Isso ajuda bastante. Já falei para você que se você é vendedor, tá? Você precisa ler esse livro, tá? E aí, pessoal, essas decisões, elas influenciam diretamente na compra do nosso cliente, tá? Geralmente, a decisão do cliente, ela já está contaminada. Antigamente, já era assim, pessoal. Hoje, isso é muito mais latente. O cliente, ele já vem cheio de viés na hora que ele vem comprar. Ele já quer aquele produto, ele não quer ver outro produto, tá? Ele não gosta de outra marca, ele quer comprar aquela marca que ele gosta. E às vezes, se você não tem aquela marca, o que eu vejo muitos vendedores fazendo? Isso já aconteceu e muitas vezes com loja de carro. Quando eu ia trocar de carro, geralmente eu chegava na concessionária e falava assim, quer ver o carro tal.
O vendedor começou a falar do carro e eu falava assim, pois é, eu fui ver a marca tal lá. E o vendedor começava a meter o pau na marca. Porque aquele carro é isso, aquele carro é aquilo. Cara, aquilo já me levava para baixo. Meu cérebro já começava a desligar. E aí, falta inteligência emocional do vendedor. Porque muitas vezes o cliente vem e fala, eu queria o produto da marca tal. Mas o produto da marca tal a gente não tem. Esse aqui é muito melhor. A marca não é tão boa igual essa aqui. Você já começa a ir contra o viés de confirmação do teu cliente. Se o teu cliente falar de uma marca, nunca fale mal daquela marca. Sonde o cliente, faça uma anamnese do cliente. Porque provavelmente se ele está falando daquela marca, provavelmente, às vezes o cliente faz para testar. Ele está falando daquela marca porque ele gosta daquela marca. E se você meter o pau daquela marca, aí que você não vai vender a sua marca. Aprenda uma coisa, se for para falar mal da marca, do concorrente, seja de quem for, não fale nada, fique quieto. A não ser que o teu cliente comece a meter o pau na marca também, né? E o que ele esteja falando esteja coerente, mas tente não falar mal da marca, né? Tente não falar mal da marca, porque não é assim que você vai vender. Porque eu vejo muitas vezes em atendimento, o vendedor não trabalha com a marca, o cliente chega buscando a marca. Ele fala, não, mas essa marca que nós trabalhamos aqui é muito melhor, aquela marca lá já está ultrapassada, isso aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Então, esses dias eu fui atender um cliente, e daí falando da minha marca pro cara, e daí ele falou assim, não, mas essa marca aí já foi, a marca tá falida. Vixe, a marca aí já tá quebrada, meu Deus do céu. Não, já foi, você vende isso aí ainda? E aí eu comecei a conversar com ele, a minha vontade falou assim, cara, é a marca que mais vende no Brasil hoje, como que a marca tá quebrada? Né? Daí eu falava assim, cara, você não tem conhecimento nenhum. Só que se eu fizesse aquilo, sabe o que ia acontecer? Eu não ia vender para o cliente. O que eu comecei a fazer? Primeira coisa que eu fiz, eu entrei na rede social, mostrei quantos seguidores a marca tem. E aí eu comecei a fazer uma coisa que é a tal da prova social. Tá? Comecei a pegar algumas fotos na internet de pessoas que usavam, peguei pessoas de renome que fizeram propaganda para a marca e que fazem até hoje. Peguei a última, né, o último lançamento da marca, que fazia lá 1 mês e meio, e a pessoa que estava usando a marca. E daí comecei a mostrar para ela, ela falou, meu Deus, esse cara aqui está fazendo propaganda para essa marca, eu nem sabia. Eu falei, pois é, então, a marca, ela vem se reinventando todos os meses. Eu não bati de frente, sabe o que aconteceu? Eu acabei vendendo para o cliente. Agora, na hora, eu fiquei nervoso, porque o cara começou, como se fosse a nossa criança, né? O cara começou a falar mal da marca, né? Essa marca aí já era, essa marca tá quebrada, meu Deus, eu nem sabia que existia ainda essa marca, não sei o quê. E aí começa a subir o sangue, fala, cara, em que planeta você tá? Né? Aonde que você trabalha? Que você está falando que a marca está quebrada, né? Então, assim, mas às vezes o cliente faz para te testar. Então, assim, nós temos esses filtros, então a gente não pode contrariar o nosso cliente. Se você quer vender para o cliente, o que você tem que fazer? Você tem que contornar a situação, né? E você tem que criar uma situação onde você vai fazer indagação para essa pessoa, para ela chegar à conclusão que ela se ela vai querer comprar ou não. Então, o viés de confirmação, pessoal, é uma coisa que todos nós temos dentro, tá? Dentro da nossa mente, e todos os clientes têm, todas as pessoas têm. Como que você pode lidar com isso, tá? A melhor forma é como eu falei para você, é quando o cliente chegar, se você não conhece o cliente ainda, se você conhece o cliente é um pouquinho mais fácil, mas se você não conhece o cliente ainda, quando você for fazer o atendimento do cliente, tá? O ideal é, primeira coisa, que você faça uma pesquisa com esse cliente, tá? Você sonde quais são os gostos desse cliente, que tipo de cliente ele é, se ele é um cliente expressivo, se ele é um cliente analítico, né? Se ele é um cliente afável, né? Enfim, para ver se esse cliente ele é sinestésico, se ele é auditivo, se ele é visual. Você conversando por 5 minutos com esse cliente você já vai saber, né? Se você não sabe como fazer isso, entra lá na Academia JA, que lá a gente tem aulas na comunidade que você vai aprender a ver todos os perfis, tá, dos clientes. Então, primeira coisa, você vai perceber que tipo de cliente ele é. Percebeu que tipo de cliente ele é, e você vai fazer isso através da conversa. Você pode, por exemplo, né, utilizar a conversa ali do spin selling, você já vai pegando algumas coisas. Depois você vai fazer uma anamnese com esse cliente. Né? O que é anamnese? Nada mais é aquilo que o médico faz. Você vai fazer um diagnóstico com o teu cliente, vai ver o que realmente ele precisa. E vendo o que ele precisa, aí você vai ter ferramenta para trabalhar com esse cliente. Porque assim, não adianta você bater de frente com esse cliente. Se você bater de frente com ele, você não vai vender para ele. E aí, né, pessoal, acontece muita coisa que nos varejos, que o vendedor, às vezes, a gente consegue desvender
o produto, tá? A gente consegue desvender o produto. E uma coisa que eu falo muito aqui para vocês, pessoal, e vou continuar falando sempre, a gente precisa mostrar autoridade para o nosso cliente. Quando o cliente vem conversar com você, primeira coisa, se você é um vendedor novo, veja, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Ninguém gosta que ninguém venda nada para ninguém, mas todo mundo gosta de comprar. Então, uma coisa muito interessante, quando o cliente vem conversar com você e você faz, né, essa investigação, né, você escuta o teu cliente, né, quando você faz essa anamnese com esse cliente, e aí, quando o cliente veio, você viu a necessidade dele, você começa a falar sobre o teu produto, você mostra autoridade para ele, essa é uma das formas de você começar a baixar a guarda desse cliente para que ele comece a te escutar. Primeira coisa, deixe o teu cliente falar, tá? Segundo, se você puder, se você tiver lá um cafezinho para dar para esse cliente, né? Se você tiver tempo, porque a gente sabe que às vezes não tem tempo, mas se você tiver tempo de fazer um atendimento com esse cliente, converse com ele, escute ele, né? Dê um chocolatinho lá, 70% cacau, se você puder. Dá pra ele, claro que muitos varejos não tem como fazer isso, mas se você puder, faça isso também, tá? Que isso vai deixar ele mais predisposto a te escutar, tá? A gente sabe lá que o café, só o cheiro do café faz liberar dopamina, faz liberar endorfina, o cacau também faz isso, tá? Vai acalmar um pouquinho mais a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vem agitada, com pressa. Então tudo isso faz diferença na hora de você atender, tá? Então você tem que mostrar autoridade. Aí você vai falar do teu produto, aí você vai falar do teu trabalho. Se você puder, conte um pouquinho da história do teu varejo, da marca. Conte a história do teu varejo, conte a história da marca, conte a sua história como vendedor. Se conecte com esse cliente, crie, né? Que a gente fala muito do rapport, né? Faça essa conexão com esse cliente, escute ele. E aí você vai ter um arsenal, né, de bagagem para você começar a fazer as perguntas-chave para esse cliente. Porque veja, aí você tem um monte de informação. Porque quando o cliente entra na loja e você não tem um cliente novo, você não tem informação sobre esse cliente, você ainda não conhece esse cliente, como é que você vai fazer pergunta para você conseguir contornar, né, esse viés cognitivo do cliente? Essas heurísticas, que são as certezas que esse cliente tem, né? Vai ser muito difícil. Então você precisa passar por essas etapas. Primeira coisa, escuta o cliente. Veja o que ele tem para falar. Escute mais do que você vai falar. Escuta o teu cliente, tá? Desenvolva com ele as habilidades do spin selling. Primeiro, veja a situação que ele está. Segundo, qual que é o problema dele, situação. Qual que é o problema que a situação está causando. Segundo, o que isso está implicando na vida do teu cliente e se ele não resolver o problema desse cliente, o que isso vai implicar na vida dele. E terceiro, qual que é a necessidade que ele precisa para resolver. Aí você vem com o diagnóstico, né? A gente fala muito aqui do tal do job to be done, né? Que foi introduzido lá pelo Peter Drucker, né? Que nada mais é que a resolução do problema, né? Qual que é? O teu cliente está querendo um furo na parede ou ele está querendo um quadro pendurado? Na maioria das vezes a gente quer um quadro pendurado. E aí, a partir do momento que você fez isso, que você passou por todas essas etapas, você já começa a conseguir perceber se o teu cliente, se ele é expressivo, se ele é afável, se ele é analítico, né? Enfim, qual que é a personalidade do teu cliente, né? Se ele é sinestésico, se ele é auditivo, né? Se ele é visual, né? Se o cliente é visual, se não adianta você ficar conversando muito com ele. Se o teu cliente ele é um cliente expressivo, né? Você tem que dar mais atenção para esse cliente, né? Se ele é um cliente pragmático, por exemplo, eu sou um cara extremamente pragmático. Eu entro na loja, eu quero comprar, né? Get in, get out, get out, né? Então, eu quero entrar na loja, eu quero pegar o produto e eu quero sair. Então, primeira etapa, você viu qual era a situação do teu cliente. Segundo, você diagnosticou que tipo de cliente é esse. Terceiro, aí você vai conseguir fazer as perguntas certas para esse cliente, para poder fazer com que todo o viés de confirmação dele você consiga contornar, né, e de repente mostrar um outro tipo de produto, de repente fazer uma venda mais consultiva para esse cara. E sabe qual que é o legal de tudo isso, pessoal? Que no final, você vai conseguir criar uma conexão com esse cliente e esse cliente não vai esquecer o teu atendimento, porque você vai demonstrar autoridade para esse cliente. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí? Se tiverem pergunta, pode mandar. Lembrando, tá, pessoal? Se você está vendo a live, nós temos um grupo exclusivo para vendedores, um grupo exclusivo para gestores. É só entrar em contato aqui com a gente, tá? Que a gente coloca você lá no grupo. E se você quiser se desenvolver, nós temos a Academia JA para vendedor, menos de uma pizza por mês. E você que tem time de vendas, nós temos o JA Gestão de Vendas, tá? Que é uma plataforma
para desenvolvimento do time de vendas, seu desenvolvimento e para você criar processo de venda bem definido aí no teu varejo, tá, pessoal? Então, o ideal é que você passe por essas 3 etapas aí para você fazer um bom atendimento com o teu cliente, tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar, senão nós estamos chegando no finalzinho aqui, eu já vou encerrar. Beleza, pessoal? Então, queria agradecer vocês aí. Uma semana abençoada aí. Vamos pra cima, vamos vender, bora bater meta, né? E não esqueça, quiser entrar no nosso grupo lá, só ver a rede social que você tá vendo esse vídeo aqui e entrar em contato com a gente lá, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aí. Valeu!